Nesse vídeo eu vou te mostrar em poucos minutos 7 fórmulas obrigatórias que você precisa saber para dominar o Excel, esse programa que se tornou um pré-requisito em muitos setores profissionais. Se você quer aprender as fórmulas mais essenciais para se tornar um expert em Excel, esse vídeo é para você. Porque saber o Excel não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade no mundo do trabalho. Fique ligado até o final e não perca nada, porque além das 7 fórmulas essenciais, eu tenho uma dica bônus que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Chegou a hora de dominar o Excel e conquistar os seus objetivos profissionais e acadêmicos. Isso porque esse software se tornou uma habilidade fundamental em uma variedade de setores como o administrativo, financeiro, contábil, recursos humanos, marketing, TI, escritórios em geral, entre outros. Então, o conhecimento em Excel pode ser o diferencial para impulsionar a sua carreira, destacando e abrindo novas oportunidades de emprego ou permitindo que você melhore o seu cargo atual. E aqui para o nosso exemplo prático, passo a passo, eu tenho uma tabela com alguns valores, é um exemplo aqui de vendas do semestre, de alguns produtos. E a primeira forma essencial aqui que eu vou estar abordando é a fórmula da soma, que serve para somar os valores que eu tenho em determinadas células. É uma fórmula que vocês vão estar utilizando muito no dia a dia. Então aqui no total de vendas, nesse exemplo, eu vou estar clicando aqui na primeira célula, onde eu quero fazer o meu cálculo. Vou estar digitando igual, soma, vou abrir parênteses, e aí ela já está me dando uma dica aqui de como que eu tenho que fazer a minha fórmula. Vou selecionar as células aqui que eu quero somar, que nesse caso aqui é da coluna que está aqui para cima. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Aqui para mim tá aplicando nas próximas células aqui na mesma linha, eu vou estar selecionando aqui, vou no cantinho aqui. Esse é um truque muito utilizado e que facilita bastante o nosso dia a dia. E vou aqui no cantinho, quando aparece o mais, arrasto aqui para o lado. Automaticamente eu aplico a fórmula nas próximas células aqui nessa linha. Vou conferir aqui, na primeira célula eu estou somando os valores aqui da minha coluna E. Na segunda aqui, ó, automaticamente ele está somando para mim da coluna F, da coluna G e assim por diante. Outra forma extremamente útil no dia a dia é a fórmula da média, que automaticamente ela vai somar para mim todos os valores e dividir pela quantidade para me retornar a média. Então aqui no meu exemplo eu tenho a média mensal, vou selecionar aqui a célula onde eu quero somar, vou digitar igual média, abrir parênteses e selecionar aqui as células que eu quero que faça a média, fecho parênteses e dou um Enter. Aqui novamente para aplicar nas células ao lado, eu vou no cantinho e arrasto. Seguindo aqui temos a fórmula do SE, que ele vai estar me retornando um valor se a condição for verdadeiro e outro valor se a condição for falsa. Então ele pode estar me informando se as vendas estão boas ou ruins, se o estoque está alto ou está baixo, conforme os números que eu tenho. Então vamos aqui para a prática que fica mais fácil de entender. Então aqui no exemplo de vendas eu vou estar avaliando o desempenho se foi bom ou ruim. Então eu vou estar colocando igual SE. Vou abrir parênteses, selecionar aqui o meu total de vendas, vou colocar sinal de maior que 300 vendas, ponto e vírgula. Se ocorreu mais de 300 vendas, eu vou considerar que foi um desempenho bom. Aspas novamente, ponto e vírgula, aspas de novo. Se for menos que 300 vendas, o desempenho foi ruim. Aspas, fecho parênteses e dou Enter. Nesse caso, o desempenho foi bom porque foi acima de 300 vendas. Aqui vou estar aplicando nas demais células também. Então, como podemos ver aqui, teve um desempenho ruim porque não atingiu as 300 vendas, aqui também, e assim por diante. A fórmula que eu vou mostrar agora aqui é uma das fórmulas que eu mais utilizo no meu dia a dia, nas minhas planilhas de controle financeiro, que é a fórmula do soma-se. Essa fórmula ela vai estar somando os valores se eles atendem a uma condição específica. Vamos aqui para a prática. Então aqui no nosso exemplo eu quero somar o total de geladeiras vendidas por mês. Então vou vir aqui na minha célula, vou digitar soma-se, vou abrir parênteses e selecionar o intervalo aqui que eu vou querer estar analisando para ver aonde está a minha palavrinha geladeira, ponto e vírgula. O meu critério para somar é a palavra geladeira. Ponto e vírgula, o intervalo de soma, nesse caso eu quero que some aqui as vendas de geladeiras no mês de janeiro. Para mim saber o total, porque como vocês podem ver aqui teve vendas na loja 1, na loja 2, na loja 3 e eu quero saber qual que foi o total de vendas de geladeira.
fecho parênteses e dou um Enter. Nesse caso aqui, se eu quiser aplicar para a coluna do lado, não vai dar certo essa forma, porque ela acabou deslocando aqui, como vocês podem ver, ó, a minha coluna do intervalo aqui de critérios para mim tá procurando. Nesse caso aqui, para conseguir aplicar essa forma corretamente nas demais células, existe um truquezinho que a gente pode estar utilizando. E aí eu vou vir aqui na minha fórmula e vou estar fixando a minha coluna, que eu quero que sempre analise essa coluna no intervalo ali dos critérios. Então, eu vou estar utilizando o sinal de cifrão aqui na frente da minha coluna D. A minha outra coluna que eu vou fixar é a D também. E aqui no critério, eu vou fixar que ele sempre vai analisar o critério que está nessa célula aqui. Também coloco o sinal de cifrão, dou um Enter. E aqui agora eu vou estar aplicando nas outras células. Agora deu certo. Com essas 4 fórmulas que eu acabei de mostrar, vocês já vão conseguir fazer muitos relatórios. Claro que existem fórmulas mais complexas que você vai usar em situações mais específicas, mas eu não vou conseguir mostrar todas as fórmulas que existem no Excel. Isso é impossível de fazer num único vídeo. O meu objetivo aqui é ajudar vocês com as mais essenciais e que mais são utilizadas no dia a dia. Mas se você tem interesse em aprender fórmulas mais avançadas, criar relatórios e dashboards profissionais, tem um curso muito completo que abrange do básico ao avançado, com conteúdo passo a passo, com certificado que pode ser acrescentado no currículo. E o melhor desse curso é que ele é muito acessível. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição e no primeiro comentário. Lá no site vocês podem conferir todos os detalhes, conteúdos, depoimento dos alunos e bônus que estão inclusos nele. Seguindo aqui, outra forma que é muito importante é o côndice, que conta o número de células em um intervalo de células que atendam a uma condição. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui no nosso exemplo, eu vou estar querendo somar nessa célula a quantidade de lojas que vendeu geladeiras. Então eu vou estar utilizando essa fórmula aqui, igual conte.sm, vou abrir parênteses, vou selecionar o intervalo aqui que eu vou estar analisando. Então é essa coluna aqui que eu vou estar analisando quantas vezes tem aqui a entrada da palavra geladeira para mim saber quantas lojas que venderam esse produto. Então boto ponto e vírgula e o critério aqui vai ser a célula aqui do lado que está escrito geladeira. Fecho parênteses e dou um Enter. No caso aqui, 3 lojas venderam geladeiras nesse período do primeiro semestre. Outra forma que é muito utilizada é a forma do máximo, que me retorna o valor máximo entre as células selecionadas. Por exemplo, aqui vou estar selecionando o número maior de vendas. Vou estar utilizando o máximo, abro parênteses, seleciono aqui o meu intervalo de células, fecho parênteses e dou um Enter. Aqui ele me informou o número máximo de vendas referentes ao mês de janeiro. Vou estar aplicando aqui nas demais células também. Pessoal, lembra de deixar o seu like aqui no vídeo, porque esse conteúdo está incrível e logo mais eu falo sobre a dica bônus que eu tenho certeza que você vai utilizar muito nas suas tabelas. Essa forma aqui também é muito utilizada, que é a forma do agora, que ela vai estar me retornando a data e o horário atualizados. Então aqui no meu cantinho da minha tabela, eu vou estar digitando igual, agora, vou abrir parênteses e fechar parênteses. E dou um Enter. Automaticamente ela vai me retornar aqui a data e o horário atualizados para mim. E ela vai ficar aqui atualizando conforme eu for fazendo alterações na minha tabela, ela vai atualizando aqui o horário e a data sempre para estarem bem atualizados. E agora vamos para a nossa dica bônus, que você vai estar utilizando muito naqueles casos que o número parece infinito, que parece que não tem fim, que é a forma do arred. Ela serve para arredondar o meu número. Eu posso estar definindo a quantidade de casas decimais que eu quero considerar aqui na minha tabela. Então, eu vou estar vindo aqui na média, como vocês podem ver, o meu número aqui está depois da vírgula, está com inúmeras casas. E eu vou aqui na minha célula e aqui eu vou estar utilizando 2 fórmulas agora na mesma célula. Como é que eu vou estar fazendo isso? A forma do arred é arred. Eu vou abrir parêntese, vou colocar a fórmula da média aqui e depois eu vou estar colocando aqui ponto e vírgula e vou digitar a quantidade de casas decimais que eu quero estar utilizando aqui. No caso, se eu digitar 0, vai ficar nenhuma casa após a vírgula, vai considerar só os números que estão antes da vírgula.
Se eu digitar 1, vai considerar uma casa depois da vírgula. Se eu digitar 2, vai ser 2 casas depois da vírgula, que vai ser o exemplo que eu vou estar utilizando. Digito 2, fecho parênteses e dou um Enter. Como vocês podem ver aqui, agora o meu número está bem menor depois da vírgula. Estou utilizando somente 2 números após a vírgula. Vou estar aplicando aqui nas demais células. Essas fórmulas são essenciais para conseguir dominar o Excel, extremamente úteis no mundo do trabalho para você conseguir fazer relatórios incríveis e se destacar profissionalmente. Mas o Excel não se limita apenas a essas fórmulas, existem muitas outras funcionalidades, atalhos e comandos que são abordados no curso que eu comentei. E se quiser saber mais informações, continue aqui assistindo esse vídeo que vai aparecer aqui na tela. Lembre-se também de deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre emprego e carreira. Um abraço e até mais!